Olá pessoal, bom, vou fazer um programa rápido, gente, assim, eu vou voltar para os signos. Próximo vídeo que eu vou fazer são as mulheres de Virgem, as marciais de Virgem, tá? Porque o homem é diferente da mulher, né? Eu vou fazer rapidinho, falar um pouco rápido dos senseis que eu tive e dos signos, tá? Das coisas que eu não gostava neles e que tem a ver com o signo, tá? Bom, eu disse, né, no outro vídeo, que eu tive vários professores de artes marciais, mas os mais significativos foram os de Aikido, né? Eu tive 2 senseis de Ares. Os 2 senseis de Ares, eles tinham muitos pontos em comuns, mas eles tinham algumas diferenças, tá? Um ponto em comum entre os 2 senseis de Ares era que é o seguinte: eles eram metidos a galãs grossos, mas um deles era mais grosso, tá? O sensei que eu tive por último, que era ariano, ele era bem grosso. Inclusive eu saí do dojo dele porque ele foi grosso, ele me ofendeu durante uma aula e ele era grosso. E ele tinha fama de ser grosso mesmo, tá? Ele falava as coisas, era grosseiro, sem educação, tá? É do ariano isso, tá? Se você não suporta um sensei assim como eu não suporto um sensei grosso assim, eu não me submeto, porque eu não sou saco de pancada, né? Ele vinha com problemas de casa, esse sensei ariano, que eu tive 2. Ele vinha de casa, sabe, com problemas, ele descontava nos alunos, entendeu? Eu não sou saco de pancada, então não sou obrigada a aguentar um sensei assim grosso. Ele era grosso, ele ofendia as pessoas, né? Então, a primeira ofensa que ele fez pra mim, eu saí. E eu fiz questão de falar pra ele porque eu saí, tá? Eu fiz questão de falar. Então, se você não gosta de um sensei grosso, é melhor você fugir do sensei ariano, tá? Porque o sensei ariano, ele é grosso. Ele é grosso. E já junta essa coisa do Aikido, que os senseis de Aikido, eles são muito vaidosos, né? É impressionante, eu percebi isso porque eu conheço outras artes. Mas no Aikido é demais o ego, né? O ego do pessoal é demais, eles são completamente fora, né? E aí junta a questão do ego do Aikidoka, né? Porque o Aikidoka não estuda a arte que ele pratica, então por isso ele não entende, que ele não pode ter ego inflado, né? E aí junta, né, o ego do... Bom, gente, continuando, então assim, o ariano, o sensei ariano, ele é meio complicado, tá? Porque ele é grosso, ele joga as coisas em cima de você, entendeu? Eu não tenho tolerância com sensei assim, né? Então eu tive esses 2 senseis arianos. Esse era mais grosso, o outro era menos grosso, só que o outro era metido a galã, a conquistador, tá? Então, e outra coisa, eles são impacientes, senseis de Áries. Eles dão uma técnica pra fazer, eles nem esperam você terminar de fazer, eles já dão outra, tá? Isso era uma coisa que me incomodava muito no começo, com esse sensei ariano, um deles, né? Ele nem terminava de dar, muitas vezes eu nem conseguia fazer, porque alguns faziam, outros não, entendeu? Ele já mudava a técnica, ele não tem paciência, né? Então tem umas coisas meio complicadas. Só que por outro lado, o sensei ariano, ele é mais livre, entendeu? Ele não pega muito no pé, sabe? Ele é mais independente, então tem esse lado bom, entendeu? Tem um lado ruim e tem um lado bom. Bom, gente, então, do ariano é isso. Do escorpiano, eu tive um sensei de escorpião. Ele é do 2º decanato. E os escorpianos do 2º decanato, eles são diferentes dos do 1º decanato. Caso vocês não saibam, os signos têm 3 decanatos. Geralmente, os signos do 1º decanato são os signos que têm mais características do signo, tá? A partir do 2º e do 3º decanato, os signos vão perdendo as características do signo, tá? Então é o seguinte, esse 2º sensei que eu tive de escorpião, ele era muito controlador, porque o escorpiano, ele é controlador. Mas ele era demais, ele era muito inseguro, o escorpiano não costuma ser inseguro. Então, e outra coisa, ele era influenciável. Esse sensei de escorpião que eu tive, do 2º decanato. Ele não era muito escorpiano, tá? Ele não tinha
as características assim fortes do signo, porque o escorpião ele não é influenciável, ele não é dependente, ele não é inseguro e ele não é tão controlador assim. Ele é controlador, mas não tanto, não por uma questão de insegurança. Se o escorpiano for controlador é por uma questão de possessividade. Então eu não me dei bem com ele, evidentemente. Ele também não gostava do meu trabalho, eu sabia disso, mas ele não conseguiu, mas ele era muito influenciável pelas pessoas, tá? Ele era uma pessoa fraca, ele era um escorpiano fraco, mas bem controlador, extremamente sensor, controlador, porque ele é inseguro e porque ele é influenciável, ele se influencia pelos outros, né? Então os outros encheram a cabeça dele, ele foi na dos outros e ele já não gostava, né? Ele já muito conservador, muito preocupado com o que os outros vão pensar. Isso não é do escorpiano, o escorpiano não é assim. Bom, o outro sensei que eu tive foi o canceriano. Com o canceriano eu tive problemas pessoais, tá? Porque é o seguinte, o canceriano, ele é muito afetivo e ele não tem limites. Ele invade o espaço das pessoas porque ele está preocupado em satisfazer as carências dele. Ele é muito carente, o canceriano. O canceriano, ele precisa estar o tempo todo que as pessoas falem para ele que amam ele e gostam dele. Porque ele é carente, ele tem essa carência, né? Essa insegurança com relação ao outro, né? Ao que o outro sente por ele. Então eu tive problemas com o canceriano. O canceriano invadiu o meu espaço, né? Ele me desrespeitou e aí deu problema. Tive problemas com o canceriano, mas o câncer não costuma ser um signo ruim. Mas o câncer é um signo muito carente. E a carência dele é tão grande que ele não tem noção, muitas vezes, do limite, né? Ele invade o espaço do outro, tá? E o câncer é o problema. O canceriano, ele faz assim dramas emotivos, ele é o dramático, tá? Ele faz chantagem emocional, o canceriano. O canceriano, para conseguir as coisas, ele usa muito o lado emocional, ele faz chantagem emocional, né? E aí ele é complicado, o canceriano é complicado, tá? Ele é ligado às emoções, né? Água, vingativo. E o canceriano, ele se preocupa muito com a imagem dele, tá? Se ele sentir que alguma coisa está ameaçando a imagem social dele, ele fica agressivo, tá? E de fato, esse sensei, ele ficou agressivo, né? Ele era assim, ele mostrava uma coisa, persona, tá? Cria persona social. Ele mostrava uma coisa, mas ele era outra, tá? Ele era extremamente irritado, o canceriano ele é irritado, ele é esquentado, tá? Mas ele segura, ele cria uma imagem, né? De que ele é tranquilo, mas ele não é, né? O canceriano não é tranquilo. E ele é muito ligado nessa coisa da imagem, tá? Ele é muito preocupado com a imagem dele. Se ele vê que vai ameaçar a imagem dele, ele ataca, ele é agressivo. Eu sinto falta da arte, mas dos aikidokas não. É um alívio, né? É um alívio estar longe deles, porque eles são frios, eles são... pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, nesse dojo de 4 anos que eu fiquei, as pessoas faltavam, ficavam doentes, ninguém se preocupava, sabe, em ligar para ver se a pessoa estava bem, viva ou não, sabe? Era uma coisa impressionante, frieza, a falta de vínculo, né? Das pessoas. E isso eu vi em vários dojos de Aikido, não foi só em um, né? Então eu acho que é do público mesmo, infelizmente. É um público que não entendeu, né? Não entendeu o que é o Aikido. Então é um alívio estar longe deles, realmente é um alívio. Eu não sinto saudades, é como se eu nunca tivesse estado lá. É triste, mas é verdade, né? É verdade. É isso, gente.